Bom dia a todos. Obrigado, viu, presidente Viana? Obrigado, é uma honra e um grande orgulho estar aqui novamente, conversar um pouquinho aí com todos sobre segurança. Vai ser mais um bate-papo, estejam à disposição para fazer as questões que porventura quiserem a qualquer momento e no final, de qualquer forma, abriremos para a questão geral. Vamos falar um pouquinho sobre a segurança, que é um assunto que sempre está em voga. Tá joia. Bom, vamos lá. Então, o que nós pretendemos falar um pouquinho aí com todos? Vai ser, como eu falei, um bate-papo rápido, mas a ideia é trazer mais algumas informações sobre a polícia, porque a segurança sempre está aí, a gente está preocupado com o que está acontecendo. Então, vou mostrar uma visão aí bem própria, né, da nossa polícia, de como que isso está sendo feito, de como o município, inclusive, pode participar nisso e como nós, né, podemos participar para melhorar a segurança. Vamos falar um pouquinho de como, né, qual é o ambiente de trabalho para a segurança em São Paulo, a nossa polícia, o Estado, os princípios que regem a polícia. Estamos ouvindo falar muita coisa aí sobre preparo policial, sobre forma de trabalho, então eu fiz questão de colocar um trechinho de como que isso acontece. Falar do uso da inteligência, da importância de nós estarmos sempre fornecendo informações para a polícia, assim como para qualquer órgão público, que nada mais é do que exercer a cidadania. Vamos falar sobre o preparo policial, sobre os resultados dos últimos anos de polícia e como nós podemos ajudar a polícia. Então, onde que nós trabalhamos, né? O que a polícia enfrenta diariamente no estado de São Paulo? Quase 42 milhões de habitantes em todas as cidades, com um território quase 250 mil quilômetros, 22 milhões de veículos, na capital 7 milhões de veículos, né? E uma grande capital que é o centro de tudo aqui, né? A terceira ou quarta, né? Os senhores conhecem mais do que eu, mas é a terceira ou quarta cidade do mundo aí, né? Em termos de tamanho. O que acontece em São Paulo? A cada dia tem eventos novos em São Paulo. Isso para falar de eventos. São 90 mil eventos aí por ano na cidade de São Paulo. Alguns exemplos. Virada cultural, 4 milhões de pessoas andando nas ruas de São Paulo 24 horas. A parada do orgulho gay lá, 3 milhões e meio de pessoas, rotativo desde a Paulista até a Roosevelt. Réveillon na Paulista, né, 2 milhões aí, 2,4 milhões de pessoas naquele espaço lá e entrando e saindo para assistir os shows. São Silvestre, né, Salão do Automóvel, Bienal, tudo isso é o que a Fórmula 1, Fórmula Indy, Marcha para Jesus, ou seja, temos grandes eventos com muitas pessoas nas ruas. Isso é só para dizer que todo mundo fala muito em Copa do Mundo, e eu deixo bem claro, São Paulo está preparado para a Copa do Mundo. A gente vai ter que melhorar um pouquinho a infraestrutura, aeroporto, etc., mas tem experiência em grandes eventos de visibilidade internacional. Réveillon, a São Silvestre vem com 20 mil corredores aí, né, de vários países participar. Ainda sobre o que acontece na cidade, né, olha lá, 90 mil eventos, né, um evento a cada 6 minutos na cidade de São Paulo, né, cerca de 500 mil empregos diretos, 75% do mercado brasileiro de negócios. Esses são números que vão ficar aí. Essa transparência vai ficar aqui à disposição também, para quem quiser ter acesso, né? Mas só para dizer que o ambiente de trabalho da polícia não é fácil. O ambiente de trabalho do poder público, né, na cidade, no estado de São Paulo, ele é um trabalho que precisa muito preparo, muito planejamento, senão não consegue realizar adequadamente. Qual a estrutura para fazer frente a isso? Falando agora mais da área de segurança pública. Nós temos uma Secretaria de Segurança Pública, subordinada direto ao governador, que tem 3 polícias. A Polícia Militar, que cuida da parte ostensiva. É aquele policial fardado que está na rua que dá o primeiro atendimento. Então, quando acontece um crime, também age, mas ele está agindo sempre na prevenção. Essa é a polícia que faz os indicadores melhorarem mais. Por quê? É a que previne. Porque o indicador é o crime que não aconteceu. Depois que aconteceu, vem o trabalho da segunda polícia, que é a Polícia Civil, que vai fazer o quê? Ela vai investigar, vai atrás das provas, e ela vai ter o auxílio de uma terceira polícia, que é a Polícia Científica, que são os peritos, que vai no local, tirar foto, colher provas para formar, né,
para embasar o inquérito policial que vai para o Ministério Público e assim por diante. Então, essas 3 polícias trabalham integradas. Vou falar um pouquinho mais da PM, porque é a que eu tenho mais conhecimento. O que a polícia tem para fazer frente a isso aí, a Polícia Militar? Um orçamento anual de 9 bilhões de reais. Né? Investimento pesado. Sempre se fala, mas o governo investe. Investe pesado na segurança em São Paulo. Posso falar com muito conhecimento de causa do governo Serra para cá, principalmente do governo Serra, porque em 3 anos que eu fiquei na polícia, compramos 40 mil coletes, 60 mil pistolas, demos pistolas para todos os policiais, 3 mudas de fardamento, era uma só, 3 mudas de fardamento por ano. Compramos em 3 anos 7 helicópteros Águia da Polícia Militar, são 23 helicópteros hoje no total. Então, investimento tem, sim, em polícia. Quase 100 mil policiais, tem 97 mil porque tem uma rotatividade normal de 2 a 3 mil. 2 a 3 mil policiais saem por ano na polícia e entram novos policiais. Então, sempre tem um momento de turnover ali. 16 mil veículos, tem um investimento pesado no Estado. Olhem as viaturas da Polícia Militar. Né? Raramente a gente vê uma viatura velha, quebrada, amassada, sem número, mal pintada. É exceção. A maioria está bem cuidada porque se renova 20% ao ano. Tem um planejamento de frota de renovação. 23 helicópteros, então, não é mais 6 aviões, nós doamos um para Rondônia, são 5 aviões, e 2 navios de combate a incêndio, 450 embarcações, 35 mil computadores. Pudemos, graças ao investimento governamental, o ano passado, em 2011, colocar, no final do ano, até agora, começo de 2012, tablets em todas as viaturas, que é o computador de bordo. Todas as viaturas do Estado têm computação. 2 mil canais de dados, né? 32 mil rádios HTs e os tablets. Aonde a PM atua? Atua em 5 áreas distintas e integradas. Atua nas rodovias, que é a Polícia Rodoviária. Atua no bombeiro, que o bombeiro aqui em São Paulo pertence à Polícia Militar. Atua na parte ambiental dos recursos, que é a Polícia Ambiental, a antiga Polícia Florestal. Atua no choque, que é aquela tropa reserva, quando alguma coisa mais séria acontece, né, com a ocorrência de refém, alguém perdido na mata, se precisa do canil, se precisa da cavalaria. Esse é a tropa de choque, a rota, o GAT. São tropas especializadas à disposição do comando. E também o que a gente mais conhece e mais vê na rua, que é o territorial, que é o quê? A rádio patrulha, força tática, a ronda escolar. E por que essas divisões? A gente já vai ver daqui a pouco. Isso são respostas a determinados tipos de crime. Então, tudo isso trabalha como interligado, integrado. Né? Todos se conversam. Se eu tenho um acidente de trânsito aqui, vem a viatura, atende, chama o trânsito para verificar o trânsito, vem o bombeiro para socorrer e desce o Águia para levar. Então, eu já tive aí a participação de vários tipos de policiamento numa única ocorrência. Ele trabalha tudo integrado. Na sequência, preserva, chama a Polícia Civil, comunica, vem o perito. Tudo isso é um trabalho integrado em prol do cidadão. E o que é mais importante, isso é muito importante, um Águia vai pousar aqui para socorrer uma personalidade, um grande empresário. E vai pousar lá em Itaim Paulista, no meio lá da Marechal Tito, para socorrer uma pessoa carente da favela do mesmo jeito, sem nenhuma diferenciação. Ou seja, a aeronave de 7, 8 milhões de reais aí pousa aqui, pousa lá, sem nenhum tipo de discriminação. Isso é muito, muito, muito bacana de ver acontecer no estado de São Paulo. Quais são os princípios fundamentais? Né? Sempre se fala de falta de respeito, disso, daquilo. Eu falo com muito conhecimento de causa. Os princípios que norteiam a Polícia Militar de São Paulo são esses 3. Primeiro, e o mais importante, respeito aos direitos humanos, respeito às pessoas, né? Respeito à individualidade de todos. Né? Cada um tem o seu espaço, e em qualquer situação. Respeito, inclusive, ao infrator da lei, que deve ser preso, que deve responder na justiça. Tá? Ou seja, a Polícia Militar trabalha desse jeito. Ah, mas aconteceu esse fato. São 100 mil homens, sempre um ou outro acaba não seguindo as regras como acontece. E esse a gente tira da polícia. Tá? Isso a gente tira fora da polícia. Tem uma corregedoria forte,
uma depuração interna forte, e muitas vezes o próprio comando vem a público para falar que fez uma depuração, que tirou determinadas pessoas. Por quê? Porque demonstra a transparência da instituição com o cidadão de São Paulo. Então, o respeito dos direitos humanos é fundamental. Segundo, polícia comunitária. O que é a polícia comunitária? É o que a gente está fazendo aqui. Ou seja, é mostrar a polícia para todo mundo, para conhecer a polícia, para criar credibilidade e todos ajudarem a polícia, sem fazer o trabalho da polícia. Quem tem que fazer, o dever de fazer é a polícia, mas todos podem colaborar. A nossa Constituição foi muito sábia, né? No artigo 144. Né? Segurança pública é um dever do Estado, mas é uma responsabilidade de todos. Todos devemos participar. E a polícia comunitária nada mais é do que isso. Trabalhar integrado. Ou seja, obter a melhor informação da comunidade para planejar melhor e evitar o crime. É assim que funciona no mundo todo. Né? Polícia comunitária, cidadão e polícia construindo juntos uma situação de segurança. Dá certo? Dá muito certo. Vejam o Jardim Ângela, vejam Elisa Maria, né? Veja o que aconteceu recentemente nas áreas de compra aqui da capital, com a atividade delegada. Né? A atividade delegada não funcionou só porque a prefeitura e o Estado fez, mas porque teve a participação do cidadão, comunicando os problemas para que a polícia pudesse intervir rapidamente. Então, polícia comunitária, sempre trocar informações com o cidadão, ouvir o cidadão, né? Estar à disposição. Por isso que tem as bases comunitárias, tanto é que chama base comunitária, móvel, que são as vans, fixas, que são aqueles postos, é local de acessibilidade à população, né? Ficar disponível para a população. E por último, a gestão pela qualidade, esses 3 princípios que regem. O que é a gestão pela qualidade? Trabalhar com as melhores práticas, treinar o policial, buscar soluções. Nós aplicamos em São Paulo 2 grandes teorias usadas no mundo todo. A das janelas quebradas, de George Kelly, que depois mais para frente a gente fala um pouquinho. Ou seja, manter um ambiente em ordem para não ter crime. Onde eu tenho desordem, eu tenho probabilidade de crime. Onde eu tenho prédio abandonado, degradação, falta de iluminação, eu tenho um ambiente propício para o crime. O traficante não vai fazer isso à luz, né, um lugar bem iluminado, bem frequentado, não vai. Ele vai fazer um lugar ermo. Tá? E a outra é a da tolerância zero, que não pode ser aplicada exatamente como o William Brato fez lá nos Estados Unidos, mas pode ser aplicado, ou seja, eu não posso permitir delito, por menor que ele seja. Ah, mas ele só furtou uma carteira. Ele furtou uma carteira. Por quê? Porque hoje ele furta a carteira, amanhã ele rouba, depois da manhã ele mata. Tá? Então nós temos que prevenir todo tipo de delito o tempo todo. Tá? Não tem mais só isso aqui é pequeno, não, é um crime. Não importa se pegou um real ou 1 milhão, é um roubo, né? Então é assim, tudo isso então, trabalhar com as melhores práticas, e a polícia tem feito muito isso, comprado os melhores equipamentos, arma de polícia. Em São Paulo, todo policial tem a pistola, que é uma arma de polícia. Usava inadequadamente o 38. 38 é uma arma de guerra, é uma arma perfurante. Ela bate na primeira pessoa, que é o agressor, e acaba atingindo um segundo, às vezes. Essa arma não deveria, né? É que não, isso veio do exército aqui no mundo todo. Depois se inventou uma arma que é um calibre um pouco maior e que é uma arma deparada. A .40 usa uma munição chamada hollow point, que ela expande. Então, quando ela bate no primeiro, que é o infrator da lei, ela bate e derruba. Pronto. Mas ela não passa, ela não atinge terceiro, diminui o problema daquela chamada bala perdida. Bom, e além disso, fazer o quê? Treinar e capacitar. Tem 5 tipos de educação continuada. Né? Tem 5 tipos de educação continuada na polícia. Fora as escolas sequenciais, vamos falar sobre isso. Sempre o foco são as pessoas, é o cidadão. A polícia trabalha para o cidadão. A polícia é uma polícia cidadã. A razão de ser da polícia de São Paulo é o cidadão. Quem não estiver nessa linha está desalinhado com o que pensa a polícia, com o que pensa o governo e com o que nós queremos de uma polícia. Bom, tudo isso, aquele desenho ali, é só para mostrar que está integrado. Tá? Outra coisa, quem quiser conhecer mais sobre essa parte específica dos princípios da PM, como ela trabalha, tem um livrinho no site da Polícia Militar, do lado esquerdo, tem esse ícone aqui, ó, GESPOL, Gestão de Polícia. É um livro, tem mais ou menos umas 70 páginas, está lá para download. Todo mundo, quem quiser conhecer como é que trabalha a polícia, pode baixar esse livrinho lá, tá bom? E a tecnologia na polícia?
A polícia está muito bem aqui em São Paulo, usa bastante tecnologia. Usa os sistemas inteligentes, né? O CIOPM, que nada mais é do que Sistema de Informações da Polícia Militar, é o despacho de viatura. Copom Online, mapear, ver as ocorrências como estão acontecendo em tempo real. A partir do momento que qualquer um liga para o 90, aparece um pontinho no mapa lá do comandante da área onde aconteceu o problema. Então, por isso que é importante comunicar a polícia, porque quando junta esses pontinhos, ali ele põe viatura. Fotocrim. Os criminosos estão todos cadastrados. O policial sai para a rua sabendo quem são os criminosos que agem na área dele. E o Infocrim, que é um mapeamento também em cima dos boletins da Polícia Civil. Formam-se várias camadas, nós já vamos explicar daqui a pouquinho. E agregamos aí recentemente a computação embarcada. É um tablet em que o policial pode consultar lá em tempo real os bancos de dados. RG, CPF, situação criminal, placa de veículo. E nós vamos integrar isso, inclusive, com o vídeo monitoramento. A Polícia de São Paulo tem implantado 270 câmeras pela cidade. Pretende pôr quase 4.000, 5.000 em pouco tempo. E essas câmeras vão ser inteligentes. Quando ela passar e focalizar um carro, a placa vai ser reconhecida automaticamente e bater com o banco de dados. Então a gente vai ter o que a gente chama de uma polícia virtual. Um carro fez um assalto na Praça das Bandeiras, sai pela 23, se eu tiver câmeras pela 23, vai acusando. Alguém fala, foi o carro, placa tal. Joga a placa no sistema, por onde ele passar, vai estar avisando o Copom. Passou aqui no Paraíso, passou aqui na Brasil. E aí a polícia vai montando inteligentemente a forma de cerco. Então a integração vai ser fantástica e está caminhando para isso. Já temos. A Polícia Rodoviária Estadual já tem 160 leitores de placa. Aqui a cidade, o prefeito já está comprando e está integrado, a cidade está muito integrada com o Estado, já está comprando muitas câmeras que vão ficar espalhadas pela cidade, vai chegar a 1.000 câmeras em pouco tempo, com o leitor de placa. Num ponto vai ficar um pouquinho mais difícil de a gente furar o rodízio, porque eles vão usar esse rodízio também. No outro ponto, a polícia vai usar isso também. Então, se alguém praticou um delito e fugiu, e a placa do carro foi comunicada à polícia, vai estar no sistema. Estando no sistema, vai acusar onde ele passou. Mais ou menos pelo filme Chacal, lembra quem assistiu aí com cartão de crédito, essas coisas? A mesma coisa. Né? Então, isso aqui vai ajudar a polícia. Tecnologia é o braço da polícia. E para isso, usando a tecnologia, a gente consegue distribuir melhor o efetivo. Isso aqui é uma visão do tablet, eu fiz questão de pôr só para mostrar a integração que tem. O tablet, essa é a tela do tablet, a tela está real, é lá assim. Essa parte de baixo que eu estou colocando, o RAI, ali, ó, relatório de avaliação de incidente administrativo. É a prevenção primária sendo feita pelo policial. Aqui, ó, esse quadradinho embaixo, quando ele dá o clique no RAI, aparece essa telinha do meio. Tem lá, ó, entulho na via pública, veículo em via pública, reforma de passeio, né, remoções diversas. O que está acontecendo? Quando o policial passar por um local, ele não vai comunicar todos, mas quando ele passar por um local e tiver um buraco, e esse buraco trouxer problema de segurança, ele vai dar 2 cliques. Vai dar um clique lá em cima, naquele raia, vai aparecer essa telinha e ele vai apertar lá, sei lá, entulho na via pública. O que acontece neste momento? O sistema pega a coordenada geográfica, igual do Google, e manda um e-mail automaticamente, né? Na realidade, um e-mail, coloca disponível lá uma informação para o subprefeito, dizendo, ó, aqui na 23 de maio, no número tal, tem um buraco. E o subprefeito fica sabendo imediatamente, e o prefeito já deu uma determinação que as comunicações da polícia devem ser consertadas rapidamente, porque envolve segurança. Então a polícia ajuda na prevenção primária. É um trabalho da polícia? É um trabalho preventivo. É um trabalho, e a polícia militar tem que trabalhar na prevenção. Nós queremos o crime que não acontece, é isso que a gente quer, que o crime não aconteça. E onde eu tenho um buraco, vai bater um carro, vai capotar, vai ter acidente. Onde eu tenho uma iluminação, ele não vai comunicar tudo, mas daquela iluminação perto de uma escola, vai comunicar por quê? Porque ali pode uma criança ser assaltada, ser furtada, ou até um mal maior. Então essa é uma integração, quando dá o clique aqui, é numa viatura da PM. Isso está indo onde? Está indo lá para a prefeitura. Funciona muito bem, já está implantado em toda a capital. Está sendo expandido para os outros municípios. Então é uma forma só para dizer que é fácil. No futuro vai até ter o auditoria, né? Está sendo implantado quando a viatura passar de novo lá, depois o prazo, vai ser estabelecido um prazo. O buraco, por exemplo, sei lá, 1 dia.
Se uma viatura passar no dia seguinte no mesmo local, aparece um pop-up lá, aqui tinha um buraco, foi consertado, ele só põe sim ou não. E esse retorno vai lá para a prefeitura também, para ele ajudar a fiscalizá-lo. A tecnologia vai ser o grande braço. Câmeras, não tenha dúvida, e a câmera não é mais aquela câmera que o cara fica só olhando ali, monitorando. Como que vai ser essa câmera? Câmera inteligente. Ela fica filmando durante um determinado tempo, e a gente, entre aspas, né, ela aprende. Ela vê o padrão de comportamento. E aí ela acusa a discrepância. Filma uma determinada rua, todos os carros passam para a direita. E aí você estabelece o padrão. A hora que passar um pela esquerda, ela acusa, dá um sinal. Ponto de ônibus, todo mundo de pé, devagar, entra no ônibus toda hora. Aí o que acontece? Num determinado momento sai todo mundo correndo, ela acusa uma normalidade. Caiu alguém, ela acusa uma normalidade. São as chamadas câmeras inteligentes. Já tem 30 na capital e a ideia é por mais. Ou seja, ajuda a monitorar. Fora o leitor de placa. Passou, quer saber? Policial, no passado, tinha que ficar perguntando, ó, fazia 5 comunicações para pedir uma placa. E lá o despachador lá tinha que comunicar, consultar. Hoje não. Hoje ele digita no tablet. Daqui, esse ano, se tudo der certo ainda, ou no começo do ano que vem, ele não vai nem digitar. Ele pega o tablet, fotografa o carro e já sai na telinha se é um carro roubado, se é furtado, se tem problema de PVA, está tudo na tela. Ele não vai precisar nem digitar. Por quê? Porque vai ter o leitor de placa no próprio tablet. Todos os tablets das viaturas de São Paulo já tem câmera. Inclusive pode tirar da viatura, pode levar e tirar, fotografar. Né? Então isso vai ser muito importante. A tecnologia vai realmente fazer a diferença. Como funciona? Por que é importante comunicar a polícia? E aí a participação do cidadão é fundamental. O que acontece? Todas aquelas comunicações, o 90, o boletim de ocorrência, tudo formam o que a gente chama camadas, que em informática a gente chama layers. Então tem o 90, tem o boletim, o que acontece? A gente olha por cima todas essas camadas e aparece isso aqui, o que a gente chama de pontos de concentração das ocorrências, ou pontos quentes, ou hotspots. E é nesses locais que a polícia vai colocar viatura. Então, por isso que é importante comunicar a polícia, por isso que é importante 190, por isso que é importante ir lá na internet e cadastrar. Pode ter roubado um óculos só lá do carro, vai lá na internet e comunica o local exato que foi. Por quê? Se todo mundo comunicar, a gente vai colocar a viatura onde há a probabilidade do crime acontecer e vai evitar o crime. Vai evitar o crime. Então, são chamados os hotspots. Como é que isso... e para cada tipo de crime, lembram lá do centro de estudos, lá que falaram no começo, que eu fiz o curso, que as pessoas policiais fazem? Lá se estuda o crime. Para cada crime se estudou qual a melhor resposta. E se criou respostas para cada local. Então, se, por exemplo, aquele primeiro local foi uma escola, para a escola, a resposta é a ronda escolar. Se é um crime mais complexo, que é, por exemplo, um tráfico de drogas, um roubo, um homicídio, a resposta é a força tática. Se é no corredor, que as viaturas não andam por causa do trânsito, a resposta é ROCAM, que são as rondas de motos. Né? Se o problema é trânsito, usa o policiamento de trânsito. Ou seja, para cada coisa teve uma resposta. Por isso que tem viaturas diferentes e programas diferentes. Cada um é uma resposta. Isso fez melhorar o policiamento em São Paulo. Vai a resposta adequada para o tipo de crime. Eu não mando um aparato policial grande para uma ocorrência de um acidente de trânsito sem vítima. E o inverso é verdadeiro. Não vou mandar uma patrulha para um assalto a banco, sozinha lá. Então, tudo isso é importante na hora de planejar. Então, como é que funciona? Só para ver. Olha lá. Pega as informações... Da onde? Do 90, do Disque Denúncia, dos consegues, da imprensa, do boletim de ocorrência, cria os hotspots, analisa isso, vê qual a resposta policial e cria um cartão lá para o policial da viatura. Ele sai sabendo o que ele tem que fazer. O resumo está do lado, olha lá, faz uma análise das informações, normalmente ela é mensal, semanal. O comandante de companhia faz toda semana, define o mapa e onde a viatura deve planejar e depois monitora. O que o policial recebe na rua para trabalhar? Ele recebe um cartão de prioridade de policiamento, onde ele tem que parar, onde ele tem que andar, o que ele tem que fazer. E, em suma, é isso aqui. Aonde ele patrulha, que é o mapinha, onde ele tem que parar. Eu paro aqui na esquina e vejo uma viatura parada aí na Brasil com 9 de julho. Aí fala, pô, o policial está aqui. Né? Os menos avisados falam, pô, o policial devia estar... caçando bandido, né?
mas ele está ali porque ali acontece roubo no semáforo e foi identificado. E o tempo que ele tem que ficar sai no outro quadrinho, quanto tempo e de que hora. Ele vai estar lá na hora que precisa estar. Ele não vai estar o dia inteiro. Eu não vou pôr uma ronda escolar no sábado na frente de uma escola, porque não tem aluno. Eu não vou pôr de madrugada num semáforo uma viatura parada porque não tem movimento, não acontece crime naquele horário especificamente. Por isso que é importante a comunicação para a polícia. Então ele recebe aonde ele patrulha, aonde ele para e quem está atuando na área dele, que vem lá do Fotocrim. A polícia sabe, tem um mapinha, aparece inclusive os que estão atuando naquela área. O olho de águia é uma outra inovação também que foi feita. O helicóptero vai para uma ocorrência e transmite em tempo real para a polícia o que está acontecendo. Falar só um pouquinho rápido sobre a formação do policial. O policial de São Paulo não é despreparado. Pode ter uma atitude errada, mas ele está bem preparado. Soldados são 2 anos de formação e ele sai técnico em polícia ostensiva. Curso de nível superior. 1 ano de sala de aula, mais 1 ano de acompanhamento, 2 anos. O sargento, quando ele vai para sargento, é 1 ano de sala de aula, defende lá um trabalho, ele sai tecnólogo em segurança, né? Tecnólogo em polícia ostensiva. O tenente, que é o cadete, o aluno que entra na academia, são 4 anos de estudo para se formar oficial. E sai bacharel em ciências policiais, curso reconhecido externamente pelo MEC. Depois, o capitão e o tenente-coronel têm mais 2 cursos de pós-graduação. É aquelas teses que falaram, monografia e tese lá que falou, foi nesse curso que eu defendi. Mestre em ciências policiais, é 1 ano de curso para se formar. Agora está 6 meses, mais um tempo para a monografia, para ele ser promovido a major. E a tenente-coronel, para ser promovido a coronel, é o doutorado. É 1 ano de curso, mais a defesa de uma tese. E essa tese, quem a banca? Professores da USP, da FGV, autoridades e coronéis da polícia. É um curso extremamente concorrido, porque para ser coronel é difícil, são 60 coronéis, mais o comandante-geral 61. Nesses 100 mil homens, é só 60 que chega lá. Então a formação é boa. A educação continuada também. Tem educação continuada diária, semanal, trimestral, anual e por EAD. Todo dia, para entrar de serviço, o policial recebe uma instrução. É a chamada instrução diária. Instrução continuada de comando. Depois, uma vez por semana, ele não tem essa instrução, vai para uma salinha de aula, assiste um filme, tem mais de 300, de um procedimento operacional padrão, como agir numa situação, ou sobre direitos humanos, ou polícia comunitária, sobre gestão. Depois, a cada 3 meses, tem em pleno serviço, a viatura que não está atendendo ocorrência é chamada para o quartel, com os instrutores, e tem uma simulação de atendimento de ocorrência. É um teatro mesmo. Funciona muito bem. A cada 3 meses o policial está fazendo isso. E o estágio, uma vez por ano, aí sim, tira ele da rua mesmo. Ele fica 1 semana de novo em sala de aula. Faz tiro de novo. O policial de São Paulo, por ano, dá 100 a 150 tiros. Na escola, ele dá quase 600, o soldado. O aluno dá mais porque fica 4 anos. Mas o soldado dá isso. Ele está sempre se reciclando. Tá? Para quê? Para nos defender melhor. E o ensino à distância, são vários cursos colocados à disposição dele pela intranet da PM, que é muito forte, para ele se aperfeiçoar. Tem ainda os estágios, mais de 200 estágios, em que os próprios policiais podem se inscrever. Curso de qualidade, curso de direitos humanos, curso da área de finanças, que ele pode se inscrever e fazer. Isso só na PM. Ele ainda pode usar o do Estado também, da Fundap ou outros cursos. Além disso, incentivamos, desde que eu entrei no comando, as parcerias. Quanto mais instruído o policial, melhor a sua cultura, melhor ele atende o cidadão. Então fizemos convênios com muitos locais. Então hoje tem 10 policiais a cada 6 meses que vão fazer curso na Espanha, um convênio com o Santander, faz lá línguas em Salamanca. Nós temos 70 oficiais de praças estudando no INSPER. O INSPER é uma escola de renome aqui, o antigo IBMEC, gratuitamente. A bolsa lá custa entre 1.500, a mensalidade, 1.500 a 3.000 reais, dependendo do curso. Os policiais, né, o Dr. Cláudio Haddad, forneceu isso para a polícia, eles fazem gratuitamente. E todas as universidades que queriam dar desconto para a gente, nós tem desconto que vai de 10%, 20%, até desconto de 100%. Para quê? Para incentivar os policiais a estudarem. Né? E os seus filhos, a maioria dos convênios é para o policial e para a sua família. E o resultado de tudo isso que a gente falou? 43 milhões de atendimentos por
ano na Polícia de São Paulo. 150 mil ligações por dia no Estado. Aqui na capital, intervenções. Aqui na capital, 40 mil ligações por dia só na capital. Das 150 mil, 40 mil na capital. Final de semana, por causa da perturbação da ordem, que é o caso dos pancadões, que acontecem em 300 mais ou menos por final de semana, muda para 51, sobe quase 10 mil chamados a mais só por causa dos finais de semana. O quente da polícia é entre 4 até 10, 11 da noite, todos os dias. Quinta, sábado, domingo, inverte. Começa às 11 e vai até às 3, 4 da manhã. Muda o pico. 35 mil intervenções, ou seja, cada contato do policial com a população. Lá daqueles 150 mil ligações, 15 mil se transformam em despacho. Nem tudo se transforma em despacho. Quando vai uma viatura, a gente chama de despacho. Vai uma viatura até o cidadão. 15 mil. 10% no Estado. Na capital é 20%. Tá? Das 41 mil ligações dia, 8 mil vezes uma viatura vai atender o cidadão na cidade de São Paulo. Então, é uma estrutura muito grande para atendimento. 310 mil resgates por ano lá do grupo de resgate, o Águia e o Bombeiro. 120 mil prisões em flagrante. Mas tem tudo isso aí? Tem. É que nem todos permanecem presos. E esse é flagrante, não é só a condução, não. A condução entra lá naqueles 15 mil que eu falei todo dia. Esse daqui não. Esse daí, flagrante. Sentou lá, fez flagrante e o cara ficou preso. Agora, um número que chama atenção. Eu já falei isso aqui até na outra vez nessa palestra aqui. 35 mil a 40 mil são menores de idade. São menores. São crimes graves, latrocínio, roubo, mas são menores de idade. São apreendidos e ficam até 21. Armas apreendidas, drogas apreendidas. Então, o resultado é fantástico. O que fez isso nos últimos anos? De 99 até aqui, queda de 70% nos homicídios. Mas está tendo um pouco mais de problema agora? Está tendo, mas é pontual. Né? Agora, nos últimos anos, sempre teve em queda. Tudo isso o quê? Ações que foram desenvolvidas. Essa linha do tempo está lá naquele livrinho, está no site da PM também. Mas é um conjunto de ações, tudo que a PM foi fazendo em termos de gestão e o que aconteceu com a criminalidade nesse período. Agora vamos à parte que nós podemos ajudar, né? Prevenção primária, é nisso que nós podemos trabalhar. Desde a nossa arquitetura, da forma de trabalhar, da forma de ir para o serviço, a forma de construir um shopping, a forma de construir uma residência, o muro que eu coloco numa residência, tudo isso pode ajudar ou dificultar a ação do poder público ou da polícia. Né? Então, a arquitetura ambiental ela ajuda, né, no crime. Ela ajuda a proteger. Né? Ou seja, cada vez que eu tenho aí, ambiente propício, então, ambiente mal iluminado, às vezes na própria residência nós colocamos aquele muro enorme na frente da residência achando que estamos seguros, mas muitas vezes nós estamos criando um ambiente para que o ladrão esteja seguro se ele entrar na nossa residência. Então precisamos tomar cuidado com isso, né? Então está saindo muito agora aqueles portões onde a gente consegue ver a garagem, dentro da garagem, né? Justamente por isso. Depende muito da situação, né? Mas com certeza murar e colocar grades em todos os locais, a gente vai se tornar refém, né, da gente mesmo lá dentro. O que temos que fazer é melhorar a segurança, sem dúvida nenhuma. Às vezes é até necessário, dependendo do local. Mas, em média, não. Na maioria dos casos, basta estudar a forma. Tá? E a arquitetura pode ajudar muito. Aqui tem alguns exemplos, vou deixar na transparência, né? O que casa com problema de segurança. Então, fala lá dos muros altos, lixo no muro. Lembrem-se da desordem. Aonde eu tenho lixo, eu tenho papel. Né? Por isso, quando a gente viaja, a gente pede, se tem jornal, vai ficar muito tempo fora, cancela o jornal, cancela a revista, ou pede para alguém pegar, ou tem a caixa de correio grande, para não ficar tudo saindo ali pela caixa, demonstrando que não tem ninguém em casa. Né? Sacadas, né? Janelas de pavimento no superior, tomar cuidado, caixa de luz ao lado do vizinho. Né? Ou seja, às vezes ele chega na residência, está tudo ligado ao alarme, ele vai lá e desliga a luz porque está aberto, né? Está exposto. Então, a arquitetura pode ajudar. A desordem, né, físico-social também.
Não adianta eu ter uma casa bem e a praça do lado tem uma praça abandonada com lixo, com entulho, com mato grande. E não vamos esperar tudo do poder público. Vamos comunicar o poder público para que ele haja. Não adianta falar, o pessoal não está vendo que esse mato está crescendo aqui? Não está vendo. Eu vou repetir. Oh, não está vendo que o mato está crescendo? Não está vendo. Não está vendo que o cara está consumindo droga aqui nessa praça? A polícia não está vendo? Não está vendo. Quando a polícia passa de viatura, eles disfarçam, eles saem, eles ficam enrustidos. A polícia muitas vezes não vê mesmo. Então esse negócio de, todo mundo sabe, não, faça a sua parte, comunique. Tá? Então, pessoal, isso aqui traz o crime, a degradação traz o crime. Por isso que a gente tem que deixar o ambiente sempre limpo, sempre bem iluminado, bem sinalizado, bem pintado. Outro problema que a gente está tendo muito forte, que a gente tem que trabalhar nisso. Eu ficava impressionado. Eu tenho 3 filhos, né? 24, 20 e 18 hoje. E eu trabalhava aqui na área central. Me incomodava muito, sexta-feira de manhã, ter muitas vezes a polícia que socorrer jovens às 9 horas da manhã, quase em coma alcoólico do lado de uma universidade. Então tem que ser trabalhado na bebida alcoólica, para quê? Porque isso é droga também. Saiu essa aí de no consumo, uma lei muito boa feita pelo governo Alckmin, né? De não deixar consumir menor em restaurante, né? Porque tem muito menor, né? Que infelizmente acaba consumindo. Mas esse é um problema que nós temos que pensar também. Isso previne o crime? Previne. A maioria dos homicídios em São Paulo tem como causa droga e álcool. Bebe demais e acaba causando, aí, brigando e causando mortes. Então esse é um problema sério que nós temos que ver também. Podemos melhorar? Sem dúvida. Os nossos famosos pancadões, né? Tá? Para todo mundo ficar tranquilo, não é exclusividade de São Paulo. Isso está acontecendo no país todo, em outros locais do mundo. Né? O jovem vai lá, não tem um salão de bar, que ele faz? Ele pega um carro, né? Ele mexe no carro, como eles chamam, ou tuna o carro, como eles fazem, né? Coloca um som alto. Isso começou nas praias, depois migrou para as cidades, né? Abre o capô, liga um som alto na frente lá e começa a festa, na rua mesmo. No começo não é um problema de polícia, porque som alto não é um problema de polícia, né? É a lei do silêncio. Mas depois, na sequência, começa o consumo excessivo de álcool, consumo de álcool por menores, que já é crime, consumo de álcool por maiores é crime. Uma pessoa embriagada comete crime? Pode até cometer, mas o fato de se embriagar não é crime. Se alguém quiser beber até cair, é problema dele. Não está cometendo crime, infelizmente isso não é crime. Muitas vezes a pessoa pega ali, vai passar mal, vai precisar socorrer, sem dúvida nenhuma, mas é crime se ele usar a bebida e cometer outro crime. Tá certo? Então muitas vezes as pessoas passam, vê as pessoas embriagadas na rua e vai falar para a polícia, não pega, não leva. Muitas vezes a polícia pegou e levou e foi interpelada até para o Ministério Público, porque está interferindo no direito dele de ficar na rua. Tá? Isso é fato. Então, pancadões. Vem a bebida, depois, infelizmente, vem o consumo de álcool e muitas vezes até sexo com menores na rua, né? Naquelas rodas lá. Então, esse é um problema que precisamos enfrentar também. 300 por final de semana, não é pouco. Onde a polícia mapeia e vê que vai ter, ela, por antecipação, vai lá, coloca a viatura e não deixa fazer. Mas como é um carro, dá fácil para migrar para outro local. Então, é uma dificuldade grande, né? A população participando melhora, comunicando, vieram aqui para essa rua, então para a polícia tentar evitar. Depois que está feito, que tem 800 mil pessoas, é muito mais difícil. Vai ter o quê? Confronto. Então a polícia evita, né? O que ela faz? Ela mapeia para no dia seguinte não deixar fazer. Tá? Ambientes degradados, né? Propícios ao crime. Em 2007 vim para a área central aqui, comandar a região central. Me incomodava demais essa situação aí, ó. É aquele problema da tolerância zero, né? Todo mundo passava, não, ele está vendendo só um DVD, né? Policiais chegaram a ser agredidos quando foram prender o camelô lá irregular vendendo DVD. Algumas senhoras tentaram até bater no, pô, mas você está tirando, ele só está vendendo um DVD. Se todo mundo soubesse o grande crime que tem a produção desse DVD que chega na ponta, né? A pirateria, né? Então, pessoal, é o problema da desordem urbana, tem que enfrentar. Então a gente fez um trabalho forte para isso, e depois criou até atividade delegada para isso,
para não deixar a desordem urbana tomar conta. Iluminação, zonas degradadas, debaixo de viaduto, prédios abandonados, tudo isso nós podemos colaborar. Como? Ajudando a prefeitura, a subprefeitura a não deixar. E às vezes até nós cuidando, às vezes da nossa calçada, da nossa frente, da nossa rua, até de uma praça, ajudando a manter, né, em ordem. Atividade delegada. Então essa foi uma inovação em 2009, os policiais trabalham no dia seguinte fazendo uma tarefa da prefeitura, por isso que chama atividade delegada, uma atividade delegada da prefeitura, normalmente de uso e ocupação do solo, ou de guarda de preservação de mananciais, ou de um próprio bombeiro com o SAMU, mas o que é? Uma atividade da prefeitura, só que ele trabalha fardado, é um convênio do Estado com a prefeitura. Então, ganho policial. Por que ganho policial? Porque, além de ele ter a remuneração, ele saiu de um serviço ruim, por exemplo, um bico num posto de gasolina de noite, desprotegido, sozinho e apaisando, para trabalhar no dia seguinte num serviço melhor, fiscalização, por exemplo, de comércio, e trabalhando fardado, protegido, com rádio, com apoio dos companheiros e ainda com armamento da polícia. E se acontecer alguma coisa, ele está respaldado. Então, ganho policial. E o valor é até às vezes maior do que ele ganhava no outro lá. Ganha a prefeitura, porque resolve um problema. Eu os convido a visitar hoje 25 de março, Zé Paulino, Oriente, Largo 13, Largo da Batata, Voluntários da Pátria em Santana. São localidades que se modificaram, tem cara nova, porque tem atividade delegada. Ganha a prefeitura porque conseguiu resolver o problema. E não tem vínculo empregatício, não vai ter problema, se não estiver funcionando, pede para trocar. Ganha o Estado. Por que ganha o Estado? Porque é mais policiais na rua fardado. Não está escrito se ele é delegado ou não. Ele tem lá. Paulista, mais 200 policiais. 25 de março, mais 100 policiais. José Paulino, mais 60 policiais. Então, ou seja, melhorou bastante a situação. E ganhamos principalmente todos nós. Podemos fazer compras, podemos transitar hoje livremente pela direita, pela José Bonifácio, pela 25 de março, sem ter que desviar ou às vezes nem conseguir passar de tanto plastiquinho com venda que tinha no chão. E qual que é a ideia? Que essas pessoas se regularizem, se formalizem. E o prefeito está ajudando, inclusive, para facilitar para que eles tenham lá uma edícula, uma lojinha, uma escada, onde eles possam se regularizar. Para que a gente tire o ambiente degradado. Né? Para que eu não tenha um ambiente degradado e com crime a céu aberto. A venda de DVD na rua é crime, é produto pirata. Está tirando imposto, né? E principalmente tirando emprego de muita gente aí. Então a atividade delegada foi uma inovação que deu certo. Engajamento da sociedade. Todos os locais têm os consegues, uma grande ideia do governador Montoro. Participem, deem informação, conheça o seu policial, faça a polícia comunitária, conheça o policial da sua base, da sua viatura, da sua praça. Ele é um jovem que decidiu ser policial, como os senhores e as senhoras decidiram ser corretores, advogados, jornalistas, é a mesma coisa. Ele é uma pessoa que veio da própria sociedade, com anseios, com medos, com frustrações, com vitórias, com desejo de sucesso. Só que eu vou falar uma coisa com muita sinceridade. É um ser diferenciado. O policial que está na rua, na rádio patrulha, lá é um ser diferenciado. Ele gosta do que faz, é comprometido, é dedicado. E eu falo com muito conhecimento de causa. Ele morre pelo cidadão de São Paulo. Então participem nisso, participem, ajudem. O policial de São Paulo, só para ter uma ideia, muitos números que o pessoal não conhece, exceção agora esse ano que teve um pouco mais de mortes, né? Em média, 16 morrem em serviço por ano. Em média, 70 morrem de folga. Antes da delegada era quase 150 por ano, diminuiu a queda dos mortos de folga. E uma cifra que ninguém conhece, 300 policiais ficam feridos em serviço por ano e 250 de folga. Tomam tiros, são baleados, só que não sai na imprensa. Por quê? Porque não morreu. Mas infelizmente muitos ficam tetraplégicos, paraplégicos, perdem mãos, perdem braços, defendendo o cidadão. E o que é pior, morrem por ele. Morrem pelo cidadão de São Paulo. E acontece, infelizmente, com frequência. Bom, participem, né? Criem um relacionamento, trabalhem para que a gente tenha sempre um ambiente melhor. Então, só para reforçar, o que ajuda? Controle da desordem, ter um plano diretor,
trabalhar na arquitetura do shopping. Às vezes, só a entrada de um shopping, não por essa rua, pela rua de trás. Pronto, já resolve um problema de segurança. Muitas vezes é isso. A importância de trabalhar com os consegues, com as comunidades. Imagine se todo taxista comunicasse à polícia quando vê um problema de segurança. Olha que informação rica que teria. Quando todos os corretores de imóveis vissem um problema na rua que está lá passando, falam, isso aqui é um problema policial, pô. Então, pessoal, aumentem o sentimento de pertencimento. Ou seja, a cidade é nossa, a rua é nossa. Comunique, não é para intervir, não é para ir lá querer pegar na marra, não. É só pegar o telefone, comunicar, né? Não dirigindo, né? Mas na hora que estiver parado, pega o telefone e comunica, ó, eu vi 2 pessoas atitudes suspeitas lá naquela praça. Pronto, fez a sua parte. É que nem o passarinho jogando lá, né, a água no incêndio. Está fazendo a sua parte. Se todos fizerem, a gente vai ficar melhor. Educação, né? Estamos brigando muito também para que volte nas salas de aulas as aulas de cidadania. Né? Para quem é um pouquinho mais antigo, como eu, lembram-se das aulas de educação moral e cívica, de OSPB. Estamos brigando para que esses valores voltem dentro da escola. Né? Eu aprendi os semáforos, quando eu paro, respeitar a faixa. Então não devemos ter assim, o ciclista hoje é o da vez, não, tá bom, o ciclista pode tudo, pode andar na contramão, tem que ter lá, pode andar no meio do trânsito, atrapalhando. Não. Todos têm que se respeitar, tem que ter espaço para o pedestre. Quando saiu a lei da faixa, lembra? O pedestre, até quando estava no farol vermelho, punha a mão na faixa e passava. E a gente quase atropelava o cara. Então não é assim, todos têm espaço, todos têm que ter o seu espaço. O pedestre, o ciclista, o motociclista, o motorista. Basta ter respeito, basta as pessoas respeitarem esse espaço, cada um. Então, educação em todos os níveis. E as campanhas, né, que a gente dificilmente vê. Eu só peço para não fazerem uma única campanha. Não façam campanha contra o trote do 90. Tá bom? Cada vez que faz campanha, o trote é em média 15%. Fez campanha, sobe para 30%, 35% dos trotes. Infelizmente, o efeito é o inverso. O que precisa é educação nas escolas, né? A campanha que eu estou falando é essa de mídia de massa, né? Mas nas escolas tem que ser ensinado a importância do sistema de emergência. Então vamos lá, aumentar o sentimento de pertencimento, cuidar das coisas, nós sermos cuidadores, zeladores da cidade, é nossa, a cidade é nossa, por isso tem o pertencimento. Dizer não à indiferença, não achar que o prefeito sabe, não achar que a polícia sabe, não achar que a Eletropaulo sabe, viu uma coisa errada, comunica. É de graça, os números são gratuitos, e a gente está fazendo o quê? Exercendo a nossa cidadania. Não preciso intervir, eu preciso comunicar para quem de direito fazer. Despertar para a segurança, vivemos uma realidade diferente. Não adianta falar que hoje eu posso sair a qualquer momento, em qualquer lugar, não aqui, do mundo, e agir como era há 50 anos atrás, 100 anos atrás. Isso não existe, nós estamos num novo tempo. Não aqui, no mundo inteiro. Temos problemas de menores na rua no mundo inteiro. Temos problemas de crack no mundo inteiro. Moradores de rua no mundo inteiro. Então o que a gente tem que conviver com isso e despertar um pouquinho, sem paranoia, sem criar um ambiente de pânico, mas cuidar um pouquinho, prestar um pouquinho de atenção. Infelizmente é isso. Não adianta eu achar que eu posso trocar e contar dinheiro na 25 de março. Não dá. E acontece de vez em quando isso, pô, né? É um ambiente diferente. Poderia fazer isso lá no passado? Podia. Hoje não dá. A demografia, né? Mais gente, meios de comunicação, pessoas, do mesmo jeito que a gente está aqui trabalhando para melhorar, o criminoso também está estudando novas formas de tentar fazer diferente. Participação de todos é fundamental, né? Então não tenha dúvida de que nós precisamos colaborar. Qual é o desafio? Todo mundo aqui sabia que a polícia tem 100 mil homens, 23 helicópteros, né, 16 mil viaturas? Uma boa parte não. E o princípio para que a gente, só um minutinho, o princípio para que a gente crie uma relação de confiança e ganhe informação é conhecimento. Então tem que dar conhecimento, a polícia tem que ser conhecida. Para quê? Para que crie a relação de credibilidade, venha informação e a polícia previna melhor. Criar a confiabilidade, precisa da participação de todos, é importante trocar informações, não só com a polícia, os próprios condomínios, um falando com o outro, tendo até rede de rádio comunicando, ó, tem um cara suspeito andando por aí, vê se ele não está na porta do seu condomínio. Se falar, se comunicar, se relacionar. Ou seja, não ter aquele que mora de frente no apartamento e um não conhece o outro. Né? Como aconteceu lá no condomínio da Sé, o cara parou um caminhão, levou
fez a mudança da residência. Faz tempo isso, faz uns 2, 3 anos. Deu a mudança inteirinha da residência. E o vizinho achou que o vizinho dele estava mudando. E foi o ladrão que estava levando tudo. Prevenir melhor para ter mais condições de segurança. Então, olha, eu vou falar isso aí, eu acredito nisso. Eu brigo por isso. Sempre nós temos que melhorar. É o princípio da qualidade total, melhoria contínua. Sempre dá para fazer melhor, né? Sempre dá para fazer mais e melhor. Então, muito obrigado pela assistência. Espero que tenha atendido aí. Estou à disposição de todos. Obrigado. Meu nome é Carlos. Pois não, Carlos. E eu, há muitos anos, venho me debatendo com narcotraficantes. E o senhor abordou superficialmente a questão. E o senhor é um homem de inteligência. Então, nós vivemos num país em que juristas hoje pretendem abrandar o crime organizado. De que forma? O viciado pode cultivar a droga para si. Está no Congresso. O menor de idade é sempre protegido. Como é que o senhor, um homem da inteligência, vê a posição desses juristas e que atitude a PM tem com relação a isso? Eu moro num bairro que é famoso pelo narcotráfico. Eu moro no Alto de Pinheiros. Praça do Pôr do Sol. 24 horas por dia. Província de Saitama. Hoje tem uma base comunitária. Mas deixa a desejar. Tá, então, o que o senhor, como um homem de inteligência, vê para São Paulo, terceira capital cultural... Terceira. Terceira capital cultural, gastronômica, tá? Terceira do mundo. O que a polícia está... Como é que a polícia se prepara para enfrentar o que vem vindo aí com relação à droga? Que é chocante, hein? Sem tá? dúvida. Obrigado, viu? Nada, obrigado, Carlos. Então vamos lá, para que todos saibam, né, a droga não é um problema exclusivo daqui. Né? Volto a falar, isso está acontecendo no mundo todo e nós precisamos enfrentar. Primeiro, quanto à legislação. Essa legislação que está sendo proposta para que sejam abrandados, para que possa ter o pequeno, isso vai ser um incentivo ao tráfico de drogas. Né? Eu estou falando agora não em nome da Polícia Militar, mas alguém que trabalhou na polícia por muitos anos, vai trazer uma dificuldade grande para a polícia. Vai trazer uma dificuldade muito grande. Como trouxe uma dificuldade grande, esse aumento dos crimes que até 2 anos não tinha a fiança, até 2 anos tinha fiança, para cima não, depois aumentou para 4, no meio de 2011, trouxe uma dificuldade muito grande para a polícia. E vai ao encontro das teorias internacionais. Isso vai ao encontro da tolerância zero. Ou seja, eu estou começando a permitir o crime. Estou começando a permitir o quê? O cultivo de produtos criminosos. Até quando é? Quanto que é para ele? Quanto que é para o consumo dele? Né? Vai ficar muito difícil isso. Então, eu acho que nós devemos repensar. Eu vejo com muita preocupação essa legislação. Né? Eu não, particularmente não concordo. Eu acho que isso tem que ser melhor pensado. Nós temos que falar com os nossos representantes na Câmara Federal, falar, né, com os nossos deputados para que isso não seja feito desta forma. Ainda está tempo de intervir, né, mas com certeza a solução não passa por aí. Volto a falar, tem a teoria da tolerância zero que defende que os pequenos crimes, a partir do momento que eu deixo, eu estou começando a ser tolerante com os pequenos crimes, tá certo? E o cara que fumou, infelizmente, o drogado, ele vai ter reações diferentes. Alguns podem ser incentivados, depois de consumir a droga, temos que tratá-los, temos que cuidar deles, sem dúvida nenhuma. Mas temos que pensar também nas famílias que podem ser agredidas por eles, se caso o consumo de droga levar para esse lado. Tá bom? Segundo, como trabalhar? Com inteligência, com informação. Com informação, dando informação para a polícia, ligando para o Disque Denúncia, né? Emergência 190. Uma coisa que não queira passar, não queira se identificar, um crime crônico, um problema de drogas, de tráfico, 181, Disque Denúncia, funciona. Dê informação para que a polícia possa pegar. A Polícia de São Paulo tem feito grandes
Não sei se viram no começo, 33 toneladas. Um dos anos que eu estava no comando, chegou a 40 toneladas de drogas apreendidas. A polícia está trabalhando com mais inteligência, está apreendendo grandes quantidades e fazendo bastante ações contra o crime organizado, que é o que normalmente está por trás do tráfico de drogas. Então, o combate é com inteligência e participação de todos, não sendo tolerantes, não deixando de dar informação para a polícia. É esse o caminho que eu vejo. Trabalhar com inteligência, se unir, polícia, sociedade, com informação, com inteligência, agindo antes. Internando, fazendo o que tem que fazer. Mas, sem sombra de dúvida, não é porque tem droga, então vamos permitir até um determinado momento. Isso não funciona. Vai ser uma dificuldade para a polícia. Pois não. Doutor Camilo, o senhor hoje é um homem especialista em segurança pública. Eu não vou lhe fazer uma pergunta, eu vou fazer uma observação. Fique à vontade. Todas as vezes que eu recorri à polícia, fui muito bem atendido por eles. Eu tenho orgulho da Polícia de São Paulo, julgo as exceções da Polícia Militar, aqueles casos de abuso de poder, é uma exceção. Eu solidarizo com as famílias e com a Polícia Militar por aqueles militares que estão enterrados lá no mausoléu. Esse policial que é o primeiro escudo da sociedade. E eu queria dizer para o senhor, para os meus colegas aqui, e discordar algumas coisas que o senhor colocou. A concepção de polícia no nosso país, que foi implantada no governo militar, está totalmente errada. O senhor falou dos grandes investimentos materiais, excepcional. Hoje a polícia realmente anda com carros, bons carros, diferente de uma época atrás que as veranias andavam amarradas com arame, pneus furados, que era realmente degradante. Mas eu quero dizer o seguinte, que esse primeiro escudo, que é o policial, que nós temos que ter orgulho dele, realmente ele é uma pessoa diferenciada, ele deve sim ser tratado como pessoa não investir apenas nos equipamentos, mas esse cidadão que até há pouco tempo ganhava um dos piores salários desse país. E o policial de São Paulo deve ganhar o melhor salário do país. E a distância entre o teto e o piso, que é o soldado, é muito grande. Eu falo isso para o senhor, porque eu conheço uma polícia na Alemanha, em que o policial ele é extremamente respeitado pela sociedade, pelas crianças, pelos adultos. Ele é proibido até de tomar um café de graça, porque ele ganha bem. Para a sua informação, até a roupa que ele usa, o governo paga água para ele. Ele é subsidiado o estudo dele. E eu entendo que a minha contribuição como sociedade é que todo policial tem que ter um preparo universitário. Não só os oficiais. O senhor foi da Academia Barro Branco, mas todos devem ter. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu estudei com muitos colegas seus, subordinados seus, que só podiam estudar porque a faculdade particular dava um desconto a eles. Isso é uma vergonha. Então, a concepção de polícia no nosso país é errada. Parabéns à polícia que o senhor fez parte. Hoje o senhor é um cidadão civil como eu. Nós devemos sim, exercitar a cidadania, respeitar o policial, colaborar com a polícia, porque a polícia é um reflexo de nós. E parabéns, porque bombeiros, a polícia é excepcional. Não Obrigado. Falo aqui em nome das exceções, mas sim do cidadão de bem, que é um policial fardado, e ele tem um sentimento muito grande, e ele sofre a sociedade competitiva que nós vivemos, e muitos hoje cometem suicídios, assassinam família, porque eles estão numa camisa de força. Precisa repensar a concepção de polícia no nosso estado e no nosso país. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Senhores, só complementando tudo, complementando aí a informação, gostaria de deixar bem claro aqui para todo mundo, eu penso exatamente como ele nesse aspecto do ser humano, é um privilégio, para qualquer coronel ser comandante da Polícia Militar de São Paulo. E eu tenho muito orgulho disso, de ver tanta gente boa trabalhando pelo cidadão. Volto a repetir, é um orgulho e um privilégio comandar a Polícia Militar de São Paulo. E nós estamos caminhando para isso. Hoje o soldado, quando ele entra, ele faz um nível superior. Ele tem nível superior, sim, desde o primeiro momento. Esse 1 ano que ele faz, ele sai técnico com nível superior, mas a gente está incentivando bastante. Quanto ao salário, o governo, já desde o Serra, o que aconteceu?
aumentou lá o salário, que era o Ali, né? Hoje o policial de São Paulo ele não é um dos piores salários, o policial de baixo. E para todos, às vezes, imagina que a diferença é muito grande, a diferença não é grande. Hoje a diferença entre o topo e o mínimo, durante muito tempo se teve uma política de aumento para as bases, né? E não é tão diferente, né? Não preciso estar aqui, é só entrar lá no site chamado Transparência, que está lá o salário tanto do coronel quanto do soldado, só para ver que não é tão dispare hoje. No passado pode até ter sido. Ali tem algumas distorções, porque colocaram lá junto com alguns que recebem férias e tal, como se aquilo fosse normal. Mas voltando aqui, precisamos sim nessa linha cada vez mais, por isso que a gente incentiva o estudo, por isso que a gente está lá transformando, por isso que os cursos da PM foram todos transformados em nível superior, e a gente pretende que ele estude cada vez mais. Bom, muito obrigado pela sua colocação, e é por aí que a gente vai melhorar a polícia, não tenha dúvida nenhuma. Muito obrigado. Meu nome é Maurício, ex-colega do senhor. Eu queria perguntar o que vocês debateram até hoje sobre o ECA. Porque antigamente nós assinávamos carteira com 14 anos, não tinha tanta violência de menor, e hoje você falou bem na palestra sobre o menor, que hoje está praticamente abandonado, né? É um grande instrumento ECA, mas eu acho que a gente está na hora de rever alguns conceitos que tem lá. Eu fui menor aprendiz. Eu comecei a trabalhar em 76, com 14 anos, registrado. Se eu não me engano, o termo era esse mesmo, menor aprendiz. Recebia metade de um salário mínimo e trabalhava 6 horas por dia. Trabalhava aqui na Rua dos Andradas, no centro, sempre fui ligado ao centro, né? E estudava à noite naquela época. Eu vejo, assim, temos que repensar um pouco. Nada, é lógico, não podemos deixar a nossa criança ser agredida, tem que ser criança também. Mas, às vezes, colocá-lo numa profissão, né, como bem trabalhou por muito tempo o doutor Guilherme Afif nesse aspecto, né, fazendo possibilidades que isso aconteça. Hoje o que acontece? A criança, né, o jovem nosso tem uma característica impressionante. Ele tem uma energia fantástica, uma vontade de fazer, né, está despertando para o mundo e muitas vezes não tem opção, ele acaba indo para o crime. Então, o que precisamos fazer? Ocupar essa atividade. Não tomar, não deixar de ser criança, mas sem dúvida nenhuma precisamos rever, né, algumas das cláusulas aí do nosso estatuto para melhorar e permitir que o próprio empresário, às vezes, ele tenha condições de trabalhar com o menor sem agredir, né, a infância, mas que também esse menor, por ele não poder, ele não pega ninguém, ele acaba ficando jogado na rua ou às vezes trancado em casa, como acontece aí por aí, né? Precisamos trabalhar nisso, com certeza. Pois não. Coronel, meu nome é Sérgio. Pois não, Sérgio. A minha pergunta, relativamente aos últimos dados aí, parece que tem aumentado o número de latrocínios na capital aqui, né? E uma coisa que me intriga bastante é o seguinte, eu já ouvi várias na imprensa, várias autoridades da polícia dizer não reaja a assaltos, não reajam a assaltos, né? Não fica dentro de um carro na rua, em frente ao prédio. Recentemente, onde eu trabalho, foi assassinado um advogado nessa mesma linha. E eu penso assim o seguinte, o fato de uma autoridade falar isso na imprensa, não reaja, isso não tem um efeito contrário para que o próprio elemento continue praticando mais, dando mais força para ele? O que o senhor acha sobre isso? Olha, eu concordo plenamente com os que falam assim, por experiência própria de policial, né? 95% das pessoas que reagem acabam feridas ou mortas. E o que vale mais é a vida, né? Então nós devemos nunca, volto a falar, nunca reajam. Que vão os anéis e fiquem os dedos. Os bens a gente vai atrás depois. Reagiu, pessoal, é muito provável, inclusive os próprios policiais. Olham quantos policiais que às vezes estão indo para casa de moto, são abordados e acabam reagindo. Às vezes até porque medo de descobrirem que ele é policial, né? Mas não reaja mesmo, isso não incentiva, não. Isso não incentiva, pode ficar tranquilo que não incentiva, né? E o que nós precisamos é sempre tomar um pouquinho de cuidado, mas volto a falar, sem nenhuma paranoia. Levem a vida normal, façam o que fazem normalmente, só um pouquinho de cuidado, né? E às vezes está dentro até de outros conceitos. Por exemplo, a própria direção defensiva diz que a gente tem que deixar o espaço, que é o espaço entre um e outro carro, né? De a gente poder, porque se tem um espaço entre um e outro carro, até o marginal fica mais preocupado, se o cara vai sair, se não vai sair.
E isso não está ligado exatamente à segurança, mas é outro tipo de segurança, segurança defensiva, né? Direção defensiva. Então, por favor, pessoal, não reajam. A estatística demonstra que não dá certo. Ah, mas deu sorte, acabou pegando, acabou... Né? Que nem a gente vê na TV, aquela senhora lá na Inglaterra que saiu, deu guarda-chuvada, pegou o bandido. É exceção. Volto a repetir, 95% das pessoas que reagem acabam feridas ou mortas. Então, não faz. E não incentiva. Fique tranquilo que não incentiva. O que nós temos que fazer é comunicar a polícia na sequência, para que ela comece a intervir mais nesses locais onde está acontecendo. Tá? Infelizmente, quando acontece, já foi. Então, o que tem que fazer? Comunicar sempre a polícia e, se possível, né, não conseguimos fazer aquele, né, filme lá do Tom Cruise, lá, o Minority Report, mas o que a gente pode fazer? A gente pode antecipar, sim. Quando vê alguma coisa, alguma atitude suspeita, algum carro parado, alguém diferente. Não tem... Por que no interior, às vezes, é melhor? Porque as pessoas se conhecem, quando chega alguém diferente, já fica desperto. Aqui não, como é muita gente, então vamos só tomar um pouquinho de cuidado. Não reajam. Tá bom? Não. Bom dia, coronel. Com relação à operação delegada, louvo, foi bem sucedida, está sendo bem sucedida, está diminuindo a segurança em vários pontos. Mas ocorre o seguinte, não seria um bico oficial e esse policial não está deixando de conviver com a sua família como uma pessoa normal, nas suas horas de folga? Outra coisa, o prefeito ele poderia dar um maior suporte para a Guarda Civil, tá? Porque isso aí deixou de lado os guardas civis, eles estão desmotivados, né? E com relação ao barulho lá do pancadão, o cidadão abre o carro dele, salvo engano, é perturbação da tranquilidade e do sossego, tá certo? E com relação também à delegada, à operação, na área da 25 de março, em alguns lugares, ainda se encontram os flanelinhas, eles intimidam, e aí, se a pessoa não estacionar e der uma caixinha, fica difícil. Tá? Muito obrigado. Bem, vamos começar lá pelo início das questões. Primeiro, a atividade delegada, ela foi regrada por uma diretriz interna para o policial não trabalhar muito. O policial é um cidadão como outro. Os nossos trabalhadores normalmente fazem hora extra, fazem serão e recebem por isso. O que fazia o policial? Ele trabalha um dia sim, um dia não. Um dia na polícia e um dia de folga. 12 por 36. Inevitavelmente, nas 36 horas, ele ia em outro lugar. Fazer o famoso bico. Agora, o que acontece? Não é bico a atividade delegada. Por que não é bico? Porque, primeiro, ele é mais flexível, ele faz quando quer. Então, ele pode trabalhar semana que vem não. Segundo, ele não pode trabalhar 12 horas, porque ele já trabalha 12 na polícia. No outro dia, ele só pode trabalhar 8. Ele não pode trabalhar o mês todo, quer dizer, 15 dias na polícia e 15 dias na atividade delegada. A atividade delegada é só 10 dias, justamente para ele ter tempo para a família, e trabalhar só 8 horas para ele poder ir para casa. Né? E outra, é uma situação temporária. A gente mesmo internamente fala que é uma situação temporária. Segundo, por que não tem? Então, a atividade é regrada para não ter problema policial. Então, ele tem que ter tempo de descanso antes e depois da atividade delegada e antes e depois da atividade policial. E está funcionando muito bem. Outra coisa, por que não envolve a Guarda Civil? Porque a Guarda Civil, nesse momento, não pode fazer uma atividade delegada. A atividade dela já pode ser complementada. Então, o prefeito está estudando, com certeza, a forma de atender isso. Né? A Guarda Civil, o que aconteceu lá? Precisa também ajudar naquela parte que eu falei no início, né? Na prevenção primária, ela precisa ser valorizada, o nosso Guarda Civil tem que ser valorizado, com certeza. É fantástico a linha de atuação que o Guarda Civil tem, nas praças, nas escolas, né? Nos nossos jovens, nas feiras, guardar os próprios do município. Tá? E nada impede que trabalhe até em cooperação, ajudando na segurança. Não tenha dúvida nenhuma. Mas o serviço de polícia, normalmente é para a polícia. Né? Agora, a ideia é aproveitar a Guarda Civil para que ela melhore, valorize as pessoas e ache uma forma de também fazer isso, para que eles também possam trabalhar. E tinha mais uma questão que eu esqueci. A perturbação da ordem. Perturbação da ordem, na realidade, né, da tranquilidade pública, ela não começa com problema de polícia. Isso não começa. Vai virar depois. E a forma que nós temos que fazer é nos antecipar. Não deixar que isso aconteça. E, por outro lado, o poder público criar espaços para que essas pessoas possam se divertir. E vou dar um exemplo que funciona muito bem. Parque da Juventude.
passam lá desde manhã até de noite, né? E no começo até de madrugada, não sei se está ainda assim, tinha gente jogando bola lá, tinha gente se divertindo, sem causar problema. Se não tivesse lá, estaria onde? Né? Volta a energia que o nosso jovem tem. Temos que dar opções. O que fez os Estados Unidos em um determinado momento? Pôs cesta de basquete em tudo quanto é lugar da cidade lá, né? Um dos lugares mais graves, para quê? Para ter opção. Então é isso que a gente precisa fazer, opção de lazer, opção de parques, opção de cultura, porque tem opções para fazer e não fique sem fazer nada ou fique em casa enfiado no videogame, né? O ideal é que tenha opções, para os jovens principalmente, que tem muita energia. Tá bom? Isso vai melhorar também a parte. Se tiver espaços onde eles possam realmente fazer os shows, fazer os bailes, fazer as famosas baladas lá, com certeza, mais regrado, sem menor, mais controlado para não ter droga, as coisas vão melhorar. Tá bom?